Olá pessoal, sou a professora Cristiane, professora de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar de uma obra que é muito importante, que sempre cai em vestibular, e uma obra que é considerada o grande romance da literatura brasileira. Estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Antes de falar da obra, vamos falar um pouquinho da figura que escreveu esse livro tão importante, né? Dizem até que é a nossa primeira literatura efetivamente brasileira. Bem, né? Todo mundo sabe, o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas é Joaquim Maria Machado de Assis, né? O famoso Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, também como chamam, né? Esse autor. O Machado de Assis é um escritor que ele é filho de mestiço, é um escritor mulato, é um escritor que teve problema, né, de epilepsia, era muito gago, né, o Machado. E o Machado, ele teve duas fases, né, da sua carreira literária, porque o Machado é um homem do seu tempo, então ele primeiramente, né, nos primeiros anos, ele participou da literatura romântica, né, de 64 até 81, ele escreveu romances românticos, escreveu poesia romântica, aqui, né, Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, são livros, né, que o Machado, ele vai ter essa dicção altamente romântica. E logo depois, da 81 para frente, ele vai então passar por uma fase, ele vai originar no Brasil o realismo, né? E assim, pessoal, mesmo nessa fase ainda romântica, o Machado escreveu um texto, né, um texto crítico de literatura chamado Notícia Atual da Literatura no Brasil, Instinto de Nacionalidade. Esse é o nome do texto dele, o famoso texto Instinto de Nacionalidade. Ele vai fazer, naquele momento, ainda ele é um escritor romântico, nesse período ele vai escrever. Se percebe, diz o Machado, se percebe nos escritores românticos um certo instinto de nacionalidade. Se percebe nos escritores românticos uma procura pela cor local como fundamento de sua nacionalidade literária. Ou seja, o Machado, em 73, ele está criticando nos românticos, está percebendo nos românticos que, para estes, a identidade se localiza na cor local. Onde é a cor local? Natureza. Tá? Então parece que isso aí seria a nossa identidade. Mas, segundo Machado, ele continua e nos diz, mas quem sabe não esteja na nossa cor local a identidade, mas num certo sentimento íntimo do brasileiro. Ele vai usar essa expressão, sentimento íntimo. Pessoal, quando Machado escreve esse texto, ele já está na sua cabeça costurando uma literatura que represente o brasileiro não de uma maneira externa, cor local, as virtudes dos índios, conforme queriam os europeus, mas de uma maneira interna, alguma coisa nas relações sociais do brasileiro que o define como sujeito. E quem sabe o caráter do brasileiro não é o caráter altivo, heróico, do romântico, mas um caráter um pouquinho mais problemático. Quando o Machado de Assis finalmente descobre a fórmula para melhor representar o brasileiro nas suas obras literárias, é que definitivamente vai se criar no Brasil o realismo. Não é à toa que nessas reflexões dele sobre o brasileiro nas obras literárias, é que aqui 1881 é que vai ser publicada a grande obra, uma das obras mais geniais da nossa literatura, chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então aqui, pessoal, começa a fase realista, inaugurada por Machado de Assis, e que depois vem os grandes clássicos do Machado, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó. Pessoal, aqui aconteceu uma ruptura muito grande do Machado pré, e pós Memórias Póstumas. Esse sentimento íntimo que ele buscava, o fez abandonar o modo como ele escrevia esses romances românticos. Porque aqui, pessoal, como típico escritor da sua época romântica, aqui ele escrevia sobre uma menina pobre, ingênua, boazinha, que sofria os males do mundo nas mãos de um herói que tinha dinheiro, que era de uma classe mais abastada. Então, a perspectiva com a qual a gente via o mundo nas obras do Machado romântico era a perspectiva da mocinha boazinha romântica.
tá? O que acontece? Na busca desse sentimento íntimo, Machado vai mudar o foco de visão. Não é mais através dos olhos da mocinha romântica que ele vai ver a realidade, mas vai nos apresentar a realidade a partir dos olhos da classe dominante. Então aqui é uma ruptura com o próprio estilo de se escrever no romantismo. Aqui o herói é a menina romântica, o índio bonzinho. Aqui o herói é a classe abastada. Então, justamente quando ele muda o ângulo de visão, é que ele vai encontrar esse sentimento íntimo e é que ele vai conseguir mostrar para o brasileiro quem nós somos. E o brasileiro, ele é o que ele é através das suas relações sociais. Memórias Póstumas de Brás Cubas é a obra que vê o Brasil a partir da figura dominante. E quem é a figura dominante? É o Brás Cubas. Tá? O Brás Cubas, ele é um homem que ele vai escrever a sua obra depois de morto. Ele está muito cansado da morte, da vida pós-morte, está muito entediado e resolveu escrever uma obra depois de morto. Vamos ver então o primeiro capítulo da obra? Capítulo 1, Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais elegante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Você percebe nas primeiras palavras do Machado, né? Que ele já está dizendo para que veio, né? Você percebe uma ironia, você percebe aí uma brincadeira com o próprio leitor e principalmente aqui ele se vai definir, né, como um defunto autor e não um autor defunto. Qual a diferença entre esses dois, né? O autor defunto é aquele que escreveu ao longo da vida e morreu, ou seja, autor defunto. Mas, né, há também aqueles que morrem e depois então viram escritores. No caso do Brás Cubas é o defunto autor, né? Então foi a morte que o transformou num escritor. Gente, isso aqui, tá? Ele aparece, mas não é de forma gratuita, não. O herói da obra do Machado, ele começa a obra morto. Vamos pensar um pouquinho, pessoal, se ele teve essa experiência aqui com os heróis românticos e vai começar essa obra com o herói morto, não pode significar que em Memórias Póstumas de Brás Cubas o herói romântico está morto? Pois é isso mesmo, pessoal. Esse herói romântico perfeito vai estar morto e quem vai nos contar a história é um defunto que não tem mais nenhum compromisso com a vida, com a verdade, com a moral e os bons costumes. Ele vai ser absolutamente sincero. É justamente aí que é a inovação do Machado. É um narrador que ele vai ser mal educado, vai fazer digressão, ele vai estar contando a história, perdi a vontade, para de contar a história. Ele é alguém altamente autêntico e por isso mesmo a obra é muito fragmentária. Nos primeiros capítulos ele vai então contar sobre a sua morte, vai contar sobre o que antecedeu a sua morte, só que ele não vai seguir uma ordem cronológica e isso para alguns leitores é um pouco angustiante, mas justamente aí está uma das inovações do Machado, essa contação da história sem respeitar a cronologia. Por exemplo, né, ele vai contar que a morte dele foi quase consequência de uma pneumonia e a pneumonia foi consequência da ideia fixa, que é justamente o emplasto Brás Cubas. Vamos ler um trechinho? O emplasto. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio essas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo?
Esse capítulo é ótimo, né, pessoal? Mas aqui já vai bem no comecinho da obra mostrar que esse Brás Cubas, né, depois de morto, altamente sincero, ele vai mostrar as verdades que a classe social de sua época não mostra. Ele quis, né, antes de morrer, até provocou a pneumonia, um medicamento que o tornasse famoso. E, na verdade, se eu for resumir rapidamente o enredo do Brás Cubas, é justamente isso. O Brás Cubas é um menino criado numa classe abastada, que tem casos, que tem uma vida amorosa, vai para Portugal estudar direito, volta para o Brasil, o pai quer fazer dele um político famoso, quer casar com uma mulher também de boa família, e o Brás Cubas, em tudo que ele se mete, ele não termina, pessoal. O Brás Cubas é um personagem que ele não consegue terminar o que ele faz, porque na verdade lhe interessa apenas a sede de nomeada, ou seja, a fama, mas essencialmente ele não vai ter esse desejo de concluir alguma coisa. Então ele vai tentar criar um emplasto, vai tentar virar político, bom samaritano, o romântico, o apaixonado, mas em torno de toda a sua vida ele não vai conseguir completar quase nada, tá, pessoal? Até porque aqui ele vai representar o próprio brasileiro da sua época que vive em teatros, né? Que vive encenando para melhor se dar bem, tá? É a política, né, das conveniências. Gente, aqui as personagens que vão girar em torno do Brás Cubas, né? A Marcela, que é a primeira paixão do Brás Cubas, é uma prostituta espanhola e ele vai dizer no começo da obra, né? Esse amor durou 15 meses e 11 contos de réis, ou seja, aqui a gente já percebe a ironia do Machado de Assis, né, na boca do Brás Cubas. Então, essa personagem vai ser a que vai iniciar a vida amorosa do Brás Cubas, perdão. Aqui a segunda, gente, a Eugênia. Eugênia é a famosa flor da moita, porque o Brás Cubas, quando volta de Portugal, a sua mãe morre, né? E ele vai para o interior para ficar um tempo sozinho, pensando na vida, e vai conhecer a filha bastarda, a filha, né, a flor da moita, porque a mãe teve na moita, né, com um homem que supostamente era casado. Eugênia era uma moça linda, bela, virgem, pura, bem do interior, só que ela tinha um problema, pessoal. Ela era coxa, tá? Então, o Brás Cubas se envolve, meio que se apaixona por ela, mas ele olha e percebe, por que bela se coxa? Por que coxa se bela? Por que bela se coxa? Então aqui, pessoal, o Brás Cubas não vai querer nada com a Eugênia, justamente porque ela é coxa. E por fim aqui, a Virgília vai ser o grande amor do Brás Cubas, né? Ela vai estar no momento da sua morte, depois ela vai, né, ser citada ao longo da obra. Ela é a mulher que o pai queria que o Brás Cubas casasse, mas a Virgília prefere casar com o Lobo Neves, que justamente é um político que tem esse sucesso que o Brás Cubas não tem. Então, ela vai até engravidar do Brás Cubas, mas o filho não vai concluir a gestação. Então, também o Brás Cubas não vai nem conseguir ser pai. Então, você percebe aqui que é a obra desse brasileiro tipicamente brasileiro, que não tem esse caráter elevado, mas quem sabe o grande caráter do brasileiro é estar sempre pulando de galho em galho. Pessoal, essa foi a aula de Machado de Assis e para fechar eu vou ler então a frase que conclui a obra. Até mais, pessoal! Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, por conseguinte, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.